Clínica Integrare. Pessoal, e aí, depois, ao fim da palestra, a Heloísa vai falar conosco sobre uma outra forma de Libras, que é essa de toque, que eu me lembrei desse casal, do homem é cego, a mulher era surda, né? Uma coisa até difícil de compreender como seria, mas é impressionante, aconteceu. Aqui, Heloísa, se já quiser aproveitar, tá bom? O Camila, só um tempinho para ela fazer essa ponte de como nós fechamos e explicar essa abordagem, e em seguida já continua, tá bom? Na verdade, eu não conheço muito sobre a técnica. Eu sei que o nome é Libras Tátil e ela é nova, não é algo, é algo recente. E a igreja onde eu frequento, eles dão esse curso e na frente assim da igreja tem algumas pessoas cegas e surdas, é onde a música, o culto, a ministração é toda passada para eles dessa forma chamada Libras Tátil. Obrigado. Olá, gente. Nossa, que responsabilidade depois da Márcia. Depois de tanta gente boa. Sim, estou muito orgulhosa da equipe. Vocês não sabem, mas tem pessoas que é a primeira vez que vêm aqui na frente falar. E falaram muito bem, assim, porque a gente estuda bastante. Bom, eu sou a Camila, eu sou psicóloga há 8 anos. Eu sou especialista em diversas áreas aí que eu fui buscar quando eu abri a Clínica Integrare, tá? Então, eu sou especialista do desenvolvimento infantil, fiz neurociências aplicadas à educação, fiz pós em autismo e equipe multidisciplinar pelo Albert Einstein. Fui para Madrid o ano passado, na Espanha, me especializar em seletividade alimentar. Tenho integração sensorial. Gente, eu tenho um pouquinho de cada coisa, até para eu liderar uma equipe. E o setor que mais me chama atenção, e é o que hoje eu estou me especializando mais, é em orientação parental. Por quê? Quando eu peguei meu primeiro autista na clínica, eu via o sofrimento daquela mãe. Eu via o desespero daquela mãe para aquela criança se comunicar, porque ele era não verbal. Ele tinha 1 ano e 8 meses. E hoje ele tem 6 anos e continua com a gente. E hoje ele fala. E aí eu comecei a pensar, tá, a gente tem uma equipe, a gente consegue atender a criança, mas e a família? Que suporte que a gente vai dar para essa família? Sabe por quê? Tem alguns slides que eu vou até passar, porque é muito técnico, e eu quero que sobre horário para vocês me perguntar mesmo, tá? Pode passar, tá, Nath? E aqui já entra um pouco da orientação parental, porque eu fui para esse lado. Os nossos comportamentos iniciam onde? A gente aprende onde? A gente nasce e a gente já vai para a escola? Não. A gente aprende no ambiente familiar. E muito do que somos hoje, a gente herda do ambiente familiar. Do que a gente vive, do que a gente passa, do que a mãe ensina, do que a mãe passa e desse emocional dessa família. Então, se eu quero evoluir a minha criança, eu preciso ajudar o pai, eu preciso ajudar a mãe e eu preciso ajudar esse ambiente onde ela está inserida, porque assim eu tenho certeza que eu consigo fazer um trabalho efetivo com ela. Então, eu coloquei aqui, né? Pais são arquitetos invisíveis, moldam crenças, valores e comportamentos que a criança levará para toda a vida. Quem aqui lembra do ambiente quando você tinha 5, 6 anos? E quem aqui lembra o quanto o ambiente contribuiu para que você fosse o que você é hoje? Agora não precisa levantar as mãos, mas eu quero que vocês reflitam. O quanto o seu ambiente infantil, lá da primeira infância, e o quanto o seu ambiente de hoje interfere no seu emocional. Vixe, muito. Muito. Então, eu não fui estudar só o desenvolvimento infantil, eu fui estudar as famílias. Pode passar, Nath.
Bom, vamos continuando, tá? O Piaget nos traz algumas fases do desenvolvimento infantil. Então, a gente vai mostrar aqui nos slides, de 0 a 2 anos, de 2 a 6, de 7 a 12. Isso aqui, ó. As fases do desenvolvimento infantil, tá? E essa fase, a primeira infância, é muito importante, gente. É muito importante. O desenvolvimento ocorre em áreas integradas, cognitiva, emocional, social e motora. Cada fase traz desafios e aprendizados específicos. Então, é aquilo que eu falei para você. A criança ela precisa ter pré-requisitos e ela não pode pular fases e etapas. Não pule essas fases com seus filhos, com seus alunos. Eu vejo muitas criancinhas hoje usando batom e usando cropped. Adultização. A gente está pulando fases, a gente está pulando etapas. E isso vai trazer consequências emocionais e cognitivas de aprendizagem para essa criança. Eu vejo alimentações totalmente erradas. Eu pego crianças assim, ó, que a gente derruba, inclusive, diagnósticos. Meu filho tem TDAH. Quem te falou? O neuropediatra. Quantas vezes você foi? Uma. Quantas horas a consulta? 1 hora ele deu o diagnóstico. Vamos no ambiente da casa, escola e ver o que essa criança come. Bala, salgadinho, chocolate. Sono irregular. Ah, não, ele não precisa de rotina, ele consegue dormir sozinho. Quanto tempo o seu filho dorme por noite? Ah, não sei, doutora. Ele dorme meia-noite, 11h30, e acorda às 6 da manhã para ir para a escola. O TDAH é o quê? Falta de foco, atenção e déficit no cognitivo. Se você não dorme direito, você vai prestar atenção numa palestra de 8 horas? Você vai reter a informação direito? O que vai acontecer com o nosso corpo? Agitação motora. Hiperatividade. Mas essa criança, com 3, 4, 5 anos, ela não sabe falar. Eu estou hiperativa porque eu não dormi, porque eu comi só chocolate, refrigerante e Coca-Cola. Salgadinhos. E aí a gente vai observar o meio, por isso que eu te falo que o meio é muito importante. E aí a gente começa, antes do diagnóstico, porque lá na Clínica Integrare, o meu principal trabalho não é com o diagnóstico, é com o desenvolvimento infantil e familiar. E eu começo, no serviço junto com a equipe, a modificar esse ambiente. Então, o que eu faço? Gente, essa família precisa de orientação parental. Ela precisa fazer uma rotina de sono, ela precisa mudar a alimentação da casa, para depois a gente focar no diagnóstico. A gente vai fazer a avaliação dessa criança? Vai. Eu sei qual fase do desenvolvimento ela está? Sei, porque isso é importante. Porque tudo isso que ela está passando em casa já trouxe um atraso no desenvolvimento. Se tem atraso, tem que ter terapia. Tem que ter estimulação. Eu sigo muito o Dr. Tiago Castro e ele fala assim, ó, a gente não precisa esperar a criança não falar. A gente pode estimular antes, porque ela não está tendo contato visual com a mãe. Isso é um atendimento precoce. Eu não preciso de um laudo de autista, de um neuropediatra aqui no SUS. Eu espero de 3 a 4 meses para eu começar com uma equipe multidisciplinar. Eu posso começar com uma equipe multidisciplinar. Porque isso é atendimento precoce. Então, muitos laudos são derrubados, com a Márcia também, sobre TDAH. Às vezes é a rotina, às vezes é o ambiente familiar que não colabora para o desenvolvimento dessa criança. Pode passar, Nath. E aqui a gente tem os estudos de Piaget, onde ele mostra diversas etapas do neurodesenvolvimento. Então, o sociomotor é a fase de 0 a 2 anos, onde a criança começa a se perceber através de movimentos, através de brincar com os brinquedos. Esse gesto e movimento, ela começa aí nesse sociomotor. E aí tem o pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Gente, todas essas fases são importantes, a gente não pode pular. São fases em que a gente inicia a questão da linguagem, o pensamento concreto, a nossa forma de lidar na escola. O último, que é o operatório formal, é que vai de 13, 12 anos até a idade que a gente tem hoje.
É onde a gente começa a pensar no outro, é onde a gente começa a enxergar o outro, é onde a gente começa a conseguir contextualizar ambientes em que a gente vive, em que a gente mora, e a gente começa também a conseguir discutir com outra pessoa em algum contexto muito complexo. Então, vocês entendem que todas as fases são importantes do desenvolvimento? E que a gente que trabalha com crianças, a gente precisa saber e orientar os pais disso. Então, eu pego mães que falam assim para mim: Camila, ele não anda de bicicleta, eu quero que ele ande de bicicleta. Ele sobe as escadas com os 2 pés, ou ele sobe, ou ele desce assim, ó. Essa criança está preparada para andar de bicicleta? Mas eu não tenho que explicar para o pai que eu vou fazer o que ele quer. Mas antes disso, a gente precisa trabalhar pré-requisitos. Eu preciso trabalhar a escada com essa criança. E aí entra na fase, não tem problema. Em uma dessas fases, por isso que a gente não pode pular etapas. Comunicação afetiva. A comunicação vai além das palavras. Envolve ouvir, validar sentimentos e criar um espaço seguro de expressões ou de expressão. Quando você está triste e você tem seus 7, 8 anos, 5, quem você procura? Mãe, irmão, pai. E se você procura sua mãe, seu pai, seu irmão e você não é validado, a sua dor não é validada, o que acontece? Ou você se cala, ou você vai procurar em outra pessoa, que talvez não vai te dar o acolhimento, como a sua mãe, como o seu pai, talvez deveriam lhe dar. Mas aí a gente pega pais e mães também em sofrimento. Como que eu cuido do outro se eu não estou conseguindo cuidar de mim? E a gente fez uma live, também está no nosso canal já, que a gente postou ontem, sobre saúde mental de quem cuida, do cuidador. Quem aqui viu aquela professora que bateu na cabeça do menininho de 4 anos e quebrou 6 dentes? Como que vocês acham que está o emocional dessa professora? Por que essa professora chegou até esse ponto? Ninguém observou? Ninguém percebeu? Ninguém validou? E como que ela está hoje? E como que está a família dessa criança? E como está essa criança? E como vai estar o emocional dessa criança com 12, 13, 14 anos dentro de uma escola? Por isso que eu escolhi orientar famílias. Pode passar. Ah, tá. Deixa eu só ler a frase. Quando falamos com uma criança, não falamos apenas ao seu ouvido, mas ao seu coração. Tudo que a gente fala para essa criança está guardando. E você tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa criança. A gente, na equipe, a gente tem uma preocupação enorme do que a gente vai falar ou responder para uma criança ao ela perguntar algo muito complexo. E a gente tem crianças lá, né, que fazem perguntas para a gente que, meu Deus, às vezes elas falam assim, pergunta para a tia Camila. Porque a gente se preocupa, porque o que você responder para essa criança, ela pegou, internalizou e é aquilo. Sabe por quê? Porque quando uma criança vai falar com você, é porque ela confia em você. Quando uma criança vai falar com você, te perguntar alguma coisa, é porque ela tem certeza que aquela tia, com a minha mãe, com a minha professora, ela vai falar exatamente o que é. Então, muito cuidado ao falar para uma criança qualquer coisa, porque ela não está só ouvindo, ela está levando isso para o coração. E a gente fala muito disso no livro, O Autismo Além do Diagnóstico. Pode passar, Nath. Estabelecendo limites e regras. Eu já ouvi muito de pais assim, ó. Mas meu filho, coitado, é autista. Já sofre tanto, passa horas na terapia. Eu não consigo colocar limites para ele. Ele não entende limites. Gente, não existe isso. A criança entende limites desde que você seja clara e não trabalhe com punição e consequências negativas. A criança ela precisa entender que a consequência que ela vai ter é diante daquele ato que ela teve. Mas você falou para ela que ela não poderia ter aquele ato?
E você deu estratégias para ela lidar com aquilo sem ela ter um comportamento inadequado? Por exemplo, uma criança entra na igreja e está tendo um culto e ela começa a gritar. E a mãe fala assim, cala a boca, menina. Você não está respeitando, você não respeita ninguém. Olha o pastor lá na frente. Você procurou entender o porquê desse comportamento de gritar? Será que só nesse momento é o momento que ela tem a sua atenção? Será que esse comportamento é um comportamento de chamar atenção? E você deu para essa criança, antes de sair de casa, a previsibilidade de falar, olha, a gente vai chegar num ambiente que a gente precisa ouvir, mas depois a gente vai poder brincar, mas depois a mamãe vai te ouvir. E se você estiver nervoso, não precisa gritar. Sinaliza, a gente vai no banheiro, a gente lava o rosto. A gente faz isso com as crianças? Ou a gente espera ter um comportamento inadequado para a gente pontuar? A gente espera ter um comportamento inadequado para pontuar. Então, limites claros promovem segurança nas crianças. Regras consistentes ajudam a criança a desenvolver responsabilidade, autocontrole e respeito. A disciplina não é o inimigo da liberdade, mas a estrutura que a torna possível. Pode passar, Nath. Regras, estudos e limites de regras, né? Alguns autores concluíram que pais que estabelecem regras consistentes e claras adequadamente aos seus filhos reduzem significativamente o risco de envolvimento em comportamentos problemáticos, como agressividade na escola, uso de drogas ou pequenos delitos aí das crianças. E isso, gente, não é a Camila que está falando. Isso são estudos comprovados que crianças que já iniciam a primeira fase do desenvolvimento, com regras bem estabelecidas, com rotinas bem estabelecidas, provavelmente, essa criança não vai se envolver em alguns comportamentos que outras crianças que nunca tiveram regras, as mães não estabelecem isso, não explicam, terão. Pode passar, Nath, que eu quero deixar para as pessoas. Lidando com comportamentos desafiadores. Crianças testam limites, não testam? O transtorno desafiador opositor, meu Deus, na escola é uma coisa de louco, né? TOD na escola, gente, nossa, os professores assim procuram a gente desesperado para TOD, porque são crianças que testam mesmo os seus limites. O segredo é manter a calma. Eu vejo muito adulto se igualando à criança. Então a criança gritou, eu não quero, você não quer o quê? Para de gritar! Né? Olha a mãe. O que você está fazendo com essa criança? O que você está fazendo com você? Você está ensinando ela a não gritar? Ou você está ensinando quando ela tiver descontrole e quando ela quiser alguma coisa, ela gritar? Porque você está fazendo isso. Você não está deixando claro para ela que naquele momento não precisa gritar. Se acalma, depois a gente conversa. Estratégias de manejo baseadas na compreensão do comportamento. Gente, se a gente fosse falar de análise do comportamento, a gente iria ficar aqui um congresso de 3 dias, né? É muito importante, vocês que queiram, e eu acho muito importante, dar estudo continuado, que a gente chama. E vocês procurarem mesmo cursos dentro do desenvolvimento infantil, porque a análise do comportamento não é para crianças só atípicas. Eu uso com a minha filha, que é típica de 5 anos. Então, é importante a gente saber fazer um manejo adequado, independente desse diagnóstico. É criança, você precisa saber lidar com a criança. E com a fase que ela está. E agora, gritar, bater, colocar de castigo? Às vezes o castigo você está reforçando o comportamento dela. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pegou um menino lá na clínica há 2 anos atrás e a mãe e o pai chegou desesperado. O pai era médico, tá? Não sei mais o que fazer, eu bato nele, não sei o quê, ele tem 12 anos, tal. E o meu limite foi, ele levou 3 de advertência essa semana e foi expulso. Primeiro ponto, o pai e a mãe deixou chegar nesse nível para procurar uma ajuda. Quando a escola falou, ele só entra aqui com a psicóloga, aí eles foram. E aí a gente foi.
A gente diagnosticou, claro, esse menino com TOD. Mas a gente pegava o ambiente familiar dele, pais separados, pai usuário de drogas, mãe com emocional super abalado, já mais ou menos com 2 CIDs de transtorno, depressão e personalidade. Como vocês lidam com ele? Castigo, punição e bater. É o que a gente faz. E na escola? Punição. Aí um dia a gente foi observar essa criança, esse pré-adolescente na escola, e era uma aula que ele odiava, que era inglês. O que ele começou a fazer? Enrolar papelzinho e pá, lá na frente. A professora falou, fulano, para. E ele enrolava e pá. Eu estou falando, para que você vai sair da sala. E o que ele queria? Sair da sala. Ele, nossa, você falou de sair da sala? Não bastou só o papel, eu vou pegar uma liguinha e vou tacar. E ele tacou. O que a professora falou? Sai agora da sala e vai para a diretoria. Sabe o que ele fez? Uhul! Uhul! Aí, gente, fica aí, seus trouxas, assistindo a aula. O pessoal todo assim, ó. A professora olhou para a T, que estava observando, e falou, meu Deus, o que eu faço? Ele foi para a diretoria. Chegou na diretoria, e essa criança... Posso falar o nome deles que vocês não conhecem? Vou chamar de Van. Van. Chegou Van na diretoria. Diretora, se acalma, beba uma água. Geladinha a água. E ele, estou muito nervoso. A diretora falava assim, você está mais calmo? Não, estou nervoso. Ela deixava. Deu a aula. Aí ele, estou bem mais calmo, desculpa, eu posso voltar. Ela, da próxima vez que você fizer isso com essa professora, você sai. Ele voltou e falou, ai, que trouxa. Passo a aula dessa professora nojenta, não gosto dela. O que a gente está fazendo? Reforçando esse comportamento dele. Toda aula dessa professora, ele vai fazer alguma coisa para tirar ele da sala. Sabe o que a gente fez? AT. AT não é só para autista? Não. AT é para comportamentos inadequados e para pessoa que precisa de apoio e ferramentas para lidar com o que ela não está conseguindo. Ele queria me matar. Eu era a psicóloga dele. Eu fazia psicoterapia. Ele chegou numa sessão e falou, eu odeio o que você fez. Eu falei, o que eu fiz? O que eu fiz? Você colocou uma menina lá para ficar de sombra. Todos os meus amigos estão zoando com a minha cara. Eu falei, mas foi o que eu fiz ou foi o que você precisa para você respeitar regras e limites? Aí ele já. Eu preciso respeitar regras. Então tá. Você quer que eu tire ela de lá? Quero. Qual que é a nota que você está tirando? Qual que foi o seu último boletim? Aí ele já abaixou a cabeça, eu tenho vergonha de falar. Eu falei, então não foi boa. Você quer que eu tire ela de lá? Quero. Então o que você tem que fazer, Van? Eu tenho que me comportar. Mas eu não consigo. O que eu faço? Aí agora você está falando de igual para igual. Eu vou te ensinar o que você faz. Mas até você aprender, você entende que você precisa de uma pessoa lá? Porque senão você vai machucar alguém, você vai se machucar. E você está machucando sua família. Ele gostava dela? Não, ele mostrava a língua. Ele passava e empurrava a T. E a T nem aí. A gente deixou essa T lá na escola 3 meses. 3 meses. Sabe quanto tempo faz que a gente não acompanha ele na escola? Com o Todd? 2 anos. Ele está ótimo. A última sessão comigo, ele falou assim para mim. Última quando a gente tirou a T. Ele falou assim, pode tirar a T. Eu já aprendi. Eu falei, tá. Eu posso confiar em você? Ele falou, pode. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um combinado. Gente, combinado funciona muito. Você fecha um combinado com essa criança. Ela vai continuar indo. Só que assim, ó, no intervalo ela não vai mais atrás de você. Você vai me provar se você consegue ficar lá sem você bater. Gente, ele fazia um monte de coisa. Ele tirava as calças e mijava no refeitório. Evacuava atrás da casinha de brinquedo das crianças. E a mãe falou assim para mim, não, ele tem alguma coisa grave, não é possível. Não tinha nada grave. Ele não tinha limites, porque Todd não tem, não gostam. Só que quando a gente trabalha com a consequência dos seus atos, ele entende. Não é punição. Ela não está me punindo. Isso é consequência daquilo que eu faço. Porque com 12 anos ele não entende já? Ele entende qual que é o papel dele na sociedade. É diferente com uma criança com Todd de 4 anos. Mas a abordagem de 12 foi assim e funcionou. Van falou, tá bom, combinado. Uma semana. E depois de uma semana você tira ela? Eu falei, não, eu tiro 2 dias. Tá bom.
naquela semana, e eu vou entrar em contato com a escola. Nossa, van, ótimo. Uma semana, pode tirar. Tirei 2 dias. Enfim, a gente tirou a T. Van continua hoje, claro, dando trabalho em algumas questões mais pontuais em casa. Mas esses pais, embora o ambiente fosse desafiador para mim, enquanto orientadora parental, eles participaram muito da orientação. E eles entenderam que se eles não fizessem o papel deles também de mudança, o comportamento do nosso amigo também não iria mudar. Então, a mãe mudou a forma de lidar com ele, pararam de bater, colocamos pista visual, ficha de recompensa. Mãe, não ajuda? Deixa o copo lá. E o que você fala quando ele não deixa lá e coloca na pia? Você não faz mais do que sua obrigação. Então, eu vou deixar. Eu não recebo reforço nenhum, eu não recebo agrado nenhum. Então, a orientação parental serviu muito também de apoio para a gente. Ele saiu da clínica, foi viajar e depois não voltou por conta da escola, muita coisa. Mas eu acompanho nas redes sociais e ele está muito bem. Pode passar, Nath. Nossa, brincadeira e conexão. Gente, assim, hoje, no mundo que a gente vive, alguém falou sobre viver no automático nas palestras, e é isso. A gente vive muito no automático. O mercado de trabalho exige hoje muito das mulheres. E que bom que a gente tem muitas mulheres no mercado de trabalho hoje e com cargos, né, de diretoras, de gestoras. Só que com isso, num outro ponto, a gente precisa o quê? Olhar para dentro de casa e enxergar a nossa criança. Aí eu pergunto assim, mãe, aí a criança tem um comportamento assim, todas as vezes que a mãe chega em casa, ela está quieta, ela começa, sobe no sofá, desce no sofá, liga a torneira e chora, eu não sei o que fazer com essa menina. Aí eu pergunto, qual que é o seu tempo de qualidade com ela? Não, como assim? Eu estou fazendo janta e ela está lá, eu estou conversando com ela. Não, qual é o tempo que você senta com essa criança e vai brincar? Não consigo, eu trabalho muito, eu estudo e eu ainda faço janta. Final de semana você tem? Por quê? Para a gente diminuir esses comportamentos de chamar a sua atenção, você precisa dar atenção para ela antes dela inadequar. Ela precisa entender que ela não precisa gritar e chorar para você dar atenção para ela. Ela pode ter a atenção da mamãe antes. Verbaliza, eu quero sua atenção. Opa, vamos ensinar ela, mas quando ela te falar, você tem que parar o que você está fazendo. É um comum acordo entre família e clínica também. E essa criança vai diminuindo esse comportamento de atenção. E aí, dentro da análise do comportamento, como a gente sabe que é um comportamento de atenção? Por isso que eu falo para vocês, que a gente ficaria aqui 3 dias. A gente tem as funções de comportamento das crianças, que pode ser por atenção, pode ser sensorial. Então, essa criança pode fazer birra, desregular, não por conta que ela está querendo sua atenção, mas porque tem um ambiente barulhento, porque tem um vizinho batendo na parede. Então, é importante a gente saber qual que é a função. A gente tem que sempre se perguntar assim, por que ela está tendo esse comportamento? Deixa eu analisar todo o contexto. O que aconteceu antes? A criança, quando ela quer nossa atenção, ela sinaliza. Ela sinaliza antes dela inadequar. Você percebeu os sinais? Para você já agir ali antes dela. Então, a gente precisa observar os sinais. E sempre se pergunta, as professoras, por que esse aluno está tendo esse comportamento neste exato momento? Brincar é a linguagem da infância, onde a criança aprende a ser, a sentir e a sonhar. Eu sempre falo para a equipe assim, eu falei para a Ana quando ela entrou na clínica. Eu não me preocupo se a criança está cumprindo 80 demandas de programas, porque às vezes a gente roda 80 programas com essa criança, ou se ela está rodando 10 programas. Eu me preocupo de como ela está entrando e saindo daqui. Ela está feliz ou ela está saindo chorando? Ela está entrando falando que não quer entrar na clínica? Sabe por quê? Todas as vezes que eu brinco com uma criança e eu deixo ela feliz, ela vai fazer o que eu quero. Ela vai querer agradar a tia Camila, a tia Laila, a tia Ana Laura, porque a tia é legal comigo. Então, às vezes, a gente começa com uma demanda, porque o brincar é mais importante nesse momento. Tem crianças que chegam na clínica e elas estão tristes, porque a mãe está doente, só que elas não conseguem verbalizar. Nesse contexto de criança atípica, eu estou triste porque a minha mãe está doente.
O que a gente faz? Identifica os sinais e conversa com essa família. Então, o trabalho, quando a gente pega uma criança atípica, seja na igreja, seja na escola, seja na clínica, é sempre manter o contato com essa família. Sempre. Eu preciso saber o que aconteceu com a minha criança para que eu consiga intervir no dia. Porque talvez é um dia que a mãe fala assim, ó, Camila, eu briguei com meu marido, ela ouviu gritos ontem, ela não dormiu direito. Tá bom. O que a gente vai fazer? Diminuir a demanda, brincar mais com ela e colocar na sessão brinquedos de gerenciamento de emoções. Vamos contar uma historinha que a menininha está triste? E o que a gente faz com a tristeza? A criança não vai sair melhor? Então, eu não me preocupo muito se a criança está rodando 80 programas. Eu me preocupo se ela está feliz, se ela está bem. Porque se hoje eu rodei 10 e ela saiu bem, pedindo para a mãe para ela voltar, amanhã ela vai rodar 15 feliz. E depois 20, e depois de 30, e depois é o objetivo do ABA, que é 80 programas. Tem crianças que ficam 4 horas na clínica. Gente, é muito cansativo. Camila, minha criança, ela não fica na igreja sentada. Vamos levar um brinquedo sensorial, vamos levar uma pista visual, vamos levar um docinho que ela gosta, vamos dar um tempo de intervalo para ela e a gente faz análise de tempo de permanência dessa criança. O que é isso? Eu tenho uma criança e eu, como membro da igreja, membro da escola, eu observei o tempo daquela criança de permanência. Eu observei que aquela criança ela consegue ficar 10 minutos sentada, depois ela roda o tais. O que eu vou fazer? Com 9 minutos antes dela virar o tais, eu vou tirar essa criança. Vamos lavar o rosto? E aí você vai lá, lava o rosto dessa criança. Toma uma bolachinha, pode comer. Agora, vamos voltar e ficar mais 10 minutos? Vamos. Aí você volta com essa criança. Lembrando, ela consegue 10, você já deu um intervalo para ela. No 9º minuto, vou sair com essa criança de novo. Ou, se eu vejo que ela está muito concentrada, escola. Tudo bem, ela está concentrada. 10 minutos. Ai, gente, eu falo muito. Tenho que acabar. Ela está concentrada. Então, o que eu faço? Vou tirar essa criança? Não, mas eu posso dar um brinquedo sensorial para ela. Brinquedinho sensorial. Ela está ainda bem. A gente vai aumentando o tempo de permanência dessa criança, mas primeiro análise funcional do tempo que ela fica. Quanto tempo essa criança consegue ficar na minha igreja, na minha escolinha dominical, na minha sala de aula? Vai. Ai, acabou. Ai, que bom. Ufa, gente, que eu falo muito. Algumas pessoas aqui me conhecem, sabem que eu falo muito. Coloquei uma frase no final. A família é o primeiro lar do coração. Não precisa ser perfeita, porque não vamos ser. Mas presente, cheia de amor e fé. Quando pais e filhos caminham junto, cada desafio se transforma em aprendizado. E cada abraço em força para seguir. Obrigada, gente. Gente, eu estou suando. Estou com muito calor. Meu Deus do céu. Muito bem. Ótimo. Pessoal, então vamos seguir a seguinte rotina. Nós temos aí uns minutinhos, uns 7 minutos para perguntas ou comentários. Depois a palestra da Lucimeire, né, que falar da jornada de mãe. E em seguida um bate-papo com todos os palestrantes. Então, para quem está online, a gente vai encerrar o online. No bate-papo aí todos os palestrantes eles vêm aqui, a gente faz um semicírculo, tá bom? E aí encerra a parte online, a parte com os palestrantes. Aí teremos as oficinas, tá bom? Combinado? Online a gente não tem perguntas, só AT. Eu sei que é uma expressão muito corriqueira no atendimento terapêutico, mas o pessoal online estava perguntando para poder, o que é AT? Essa pessoa que está acompanhando, a função dela? Acompanhante terapêutico, a gente fala que pode ser domiciliar, escolar ou externo. Qual que é o trabalho do acompanhante terapêutico? Não diferente de um terapeuta dentro da clínica. Ele tem supervisão, ele tem acompanhamento, ele tem discussão de casos, e a gente coloca, por exemplo, um acompanhante terapêutico em crianças que necessitam de apoio na escola. Então, o acompanhamento terapêutico ele é efetuado para essa acompanhante buscar autonomia e independência para essa criança. Qual que é o nosso objetivo? Que essa criança seja autônoma ao ponto da gente retirar até um dia.
AT externo é quando a gente inicia programas com essa criança de ir para a sociedade. Então, a gente faz treinamentos lá com as meninas de levar essa criança no mercado. Porque essa criança vai com a mãe e ela não aguenta tempo no mercado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um suco de laranja? E na laranja vai o quê? Vai a laranja e vai o açúcar. Então, vamos fazer uma listinha e vamos lá no mercado pegar. Isso já é um acompanhante terapêutico. Ah, mas aí essa criança em casa desregula muito. Vamos para casa, vamos atender essa criança em casa. Vamos fazer um trabalho de autonomia com essa criança, de higiene, de autonomia, de socialização no parquinho do condomínio. O acompanhante terapêutico é isso, tá? E aí a gente fala que a terapia dentro da clínica são profissionais que ficam mais internos. Ótima resposta. Eu acho que o pessoal online e muitos aqui que estavam com essa dúvida agora já tem esse repertório. Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta? Lá no fundo, uma outra aqui. Então, pessoal, sempre quando for falar, eu peço para falar o seu nome e aí continua, tá bom? Para quem está online poder ter essa nitidez. Boa tarde, meu nome é Maiara. Eu tenho um filho autista do suporte 1, né? E a escola para ele é um desafio, né? E falar sobre material adaptado dentro da escola é outro desafio. Como ele é autista suporte 1, as professoras falam, não, ele acompanha, ele consegue, ele é inteligente, ele já fez 5 sessões com psicólogo para ver se ele tinha TOD, TDAH, se ele tinha alguma coisa, mas ele tem muita dificuldade de acompanhar texto na lousa, letra cursiva. E quando a gente fala isso na escola, elas falam muito que não, ele consegue. Então, o material adaptado tem sido um desafio muito grande dentro da escola, né? As professoras adaptarem o material para ele. E aí também ele tem um comportamento que é assim, dá 4 horas da tarde, ele já sabe que é 4 horas da tarde, ele começa a vomitar. Aí ele vomita todos os dias, ele vomita. Para liberarem ele. Isso. Aí ele vomita todos os dias. Aí na escola anterior eu mudei ele de escola, porque a escola anterior ele pegou assim um trauma da professora, porque a professora queria que ele de qualquer jeito acompanhasse o material e ele não conseguia. E ela falava: "Não, mas ele tem capacidade, ele consegue". Só que eu não sei se ele mesmo colocou uma barreira de que ele não consegue e aí ele não faz porque ele fala que não consegue. Ele criou uma rigidez, sabe? E a gente sabe que até um certo ponto ele vai, só que depois disso ele não consegue mais acompanhar. Então, ele vomita todos os dias na escola e dá 4 horas, ele já sabe, ele vai lá e vomita. E aí, a coordenadora da escola, a gente teve uma reunião essa semana, né? E foi apresentado pela psicopedagoga dele que, num laudo, num relatório, que ele precisava ter o material adaptado. Que eu pedi para ela fazer esse relatório, porque quando eu ia à escola, a professora falava: não, ele consegue. E queriam, né, que ele conseguisse, de qualquer forma, acompanhar o material, porque ele lê, ele escreve. Só que quando é texto muito grande, ou quando tem várias perguntas numa folha só, ele não consegue fazer. Tipo, ele faz uma continha, aí ele já não consegue mais fazer, entendeu? Porque ele, sei lá, ele se perde, eu não sei o que acontece de fato, porque eu não estou na sala de aula, né? Então, eu tenho essa dificuldade de comportamento com ele. Aí a coordenadora falou: a gente tem que falar com ele para ele tentar se comunicar de uma outra maneira, para ele não vomitar, para ele falar para a gente que para ele já se encerrou, sabe, o tempo dele na escola. Só que eu mesma, eu não sei como fazer isso. Eu já falei com as terapeutas dele, né? Mas a gente tem trabalhado isso nele, para que ele se comunique de uma outra maneira e não vomite, entendeu? Isso tem sido um desafio. Maiara, eu acho que tem 2 pontos importantes aí, né? Quando uma professora fala assim, ele já consegue, o que é conseguir para ela? Até que ponto ele consegue? A partir do momento que tem aí uma dificuldade, tem que ter uma adaptação, não existe isso. Ele é suporte nível 1, ele consegue até certo ponto. Tá, ele consegue até essa linha. Da linha à frente ele não consegue, não vai incluir ele, porque tem dificuldade de fazer um material adaptado? Não é a criança que tem que se adaptar ao ambiente, é o ambiente que tem que se adaptar às necessidades dessa criança. Acho que esse é o primeiro ponto. E talvez se a escola não esteja ouvindo, você enquanto mãe, as terapeutas já tentaram de forma empática com a escola, não deu certo? Lei. Né? Qual que é a lei
que resguarda essa criança, que ela precisa de um material adaptado, porque isso é lei. E que ela precisa, talvez, de um acompanhamento aí, talvez de um AT. Agora, pelo que eu entendi, ela já tem uma equipe terapêutica que está tentando... Esse comportamento do vômito é um comportamento já condicionado. Ele sabe o que ele vai fazer, vão liberar. Então, se tivesse uma AT, o que a gente faria? Levaria roupa. Ele vai vomitar, não tem problema. A gente vai te dar um tempo, você vai lá, vai lavar o rosto, vamos se trocar e vamos ficar mais 10 minutinhos na sala. Vamos colocar um timer e a gente vai aumentando esse tempo gradativamente. Agora, me surpreende a profissional falar assim, a gente tem que explicar para ele que ele tem que ficar sem vomitar. Porque se fosse fácil assim, você, enquanto mãe, com certeza já falou para ele, você precisa ficar até às 5. E não é assim. O cérebro já está condicionado, que ele vai vomitar e ele vai embora. E, de fato, ele vomita porque ele sente vontade de vomitar naquele momento. Eu já peguei crianças muito que forçavam vômito também para fazer xixi nas calças. Muitas, suporte nível 1, tá? Fazia xixi porque uma vez ele fez xixi e foi liberado. O que a gente começou a fazer? Vamos levar roupa na bolsa? Não tem problema. Zezinho, não tem problema. Você fez xixi, a tia entendeu. A gente vai no banheiro, vai trocar de roupa, vai deixar você um pouquinho, você vai lavar o rosto, a gente precisa voltar. Sabe por quê? Porque a aula é até às 5. Aí a mãe também trabalha, Maiara, em dar previsibilidade, em falar que, olha, não se preocupa. Serão 4h10 eu estou na porta. A gente vai aumentando esse tempo dele de permanência muito gradual, para que ele não sofra. Tá? Mas eu acho muito importante a equipe orientar você enquanto mãe e a escola também estar aberta para te ouvir e saber aí que a atipicidade não é isso, né? Isso daí não é inclusão que eles estão fazendo. Mas a gente tem muito problema de material adaptado, viu? Muita escola que não aceita. Olá, eu sou a Natália. A minha pergunta é a seguinte, em relação à orientação parental. Como que você, como profissional psicóloga, como orientar um parente, né, no meu caso, um familiar, a gente descobriu recente que eu tenho um sobrinho autista, como lidar com a parte da resistência familiar? Né, os avós, o próprio pai, às vezes a mãe na aceitação... Qual a sua orientação para essas pessoas? E um outro ponto também que eu queria que você falasse é um pouquinho da questão do PDI, do PEI e do PDI para as crianças que estão na escola, né, no colégio. Legal. Quando a gente engravida, Nath, a gente engravida com a família toda. A família toda espera aquela criança. E a gente cria uma expectativa. Qual expectativa? O que toda mãe, toda família busca e quer quando você engravida? Saúde para a criança. Então, ainda se entende que a criança dentro no espectro, talvez ela não vá conseguir, talvez ela vai ser limitada o resto da vida, e a gente precisa quebrar isso com a família. Claro que quando a gente recebe um diagnóstico, a família passa por fases do luto, gente, não tem como. Eu estava conversando com a mãe do Matheus exatamente isso. Existem pessoas que vão conseguir lidar melhor, mesmo não aceitando, e não é um aceitando de que eu vou recusar o meu filho, é aceitar que esse meu filho vai sofrer, porque ele sofre, gente, porque ele sofre isolamento, bullying, ele sofre. A falta de comunicação efetiva. Né? Então, mas a mãe ainda assim, não, ele precisa de terapia, eu vou, mesmo sem aceitar. Agora, os avós, o pai, talvez, passam por um momento mais de negação. E aí, nesse momento, a gente precisa aí ter um profissional orientando essa família. O que eu faço, tá? Que eu já fiz em família que não aceitava. Eu marquei uma reunião com todo mundo e eu fiz uma psicoterapia familiar mesmo. Eu levei casos de autista que hoje são médicos. Qual que é o seu medo do seu sobrinho ter autismo? Primeiro, qual que é o seu medo do seu neto ter autismo? Ele não conseguir. É eu morrer, muitas mães, gente. E eu coloco isso no livro, tá? Uma mãe uma vez falou para mim assim, a minha única esperança é você. Porque eu já não tenho mais para onde correr. E eu fico pensando, se eu morrer, o que vai ser do meu filho?
E aí você precisa explicar para essa mãe e mostrar que essa criança vai ser capaz de ser independente e autônomo, dentro das limitações dela, talvez, se a gente pegar transtornos associados, enfim, mas ela vai conseguir, tendo um tratamento eficaz. Então, talvez a gente precise entender o porquê que eles não estão aceitando o diagnóstico do seu sobrinho. Qual que é a dor por trás? Que medo é esse? E aí a gente trabalhar com a família e a aceitação. E aí uma psicóloga sempre envolvida, tá? PDI, plano individual, né? Na escola você quer o PEI, plano de ensino individual, tá, gente? Isso é lei. Toda escola precisa ter o PEI. Toda escola. Não é só de crianças autistas, é crianças atípicas também. Minha filha tem o PEI dela na escola e eu pego esse PEI dela e eu vejo. O que é um PEI? O professor ele vai avaliar dentro da escola as habilidades que esse aluno tem aonde ele está. Então, eu vou observar o meu aluno escrever. Eu vou observar se esse meu aluno tem pega, não tem pega. O que eu tenho que trabalhar em materiais dentro da escola para que ele tenha pega, para que ele consiga adquirir a pega. E no PEI dele sempre vai ter planejamento de curto prazo e longo prazo. O que em curto prazo eu consigo com essa criança? E o que em longo prazo eu preciso conseguir? E, além disso, é colocar lá no PEI o que eu vou fazer para que eu consiga alcançar esses objetivos. Então, muitas escolas, elas falam assim para a gente. Uma escola recentemente falou assim, olha, eu estou esperando a clínica para a gente fazer o PEI. Não. A clínica não faz PEI do seu ambiente escolar, porque eu não sou pedagoga. O PEI da clínica é diferente do PEI da escola. O PEI da escola é pedagógico. O PEI da clínica é muito mais, é cognitivo, é emocional, é também a coordenação motora, mas a escola precisa também estar preparada. E aí, Natália, existem clínicas já, como a Integrare, que dá formação para professores de como montar um PEI. E a gente faz isso na prática. A gente pega uma criança, às vezes eu levo meu sobrinho, eu levo minha filha, num treinamento, e vamos observar essa criança. E aí, depois do teórico, a gente dá a prática. Só que sabe o que acontece? Eu vou ser bem realista com vocês. Nem toda escola quer. A escola ainda é muito fechada para a gente. O Matheus, né, Matheus? Matheus sofreu no tempo da escola. Já estou logo identificando, Matheus. As escolas ainda, algumas, encaram a gente como pessoas que vão entrar lá e vão julgar e criticar o trabalho delas, ou vamos sair falando mal da escola. E não é isso. Gente, quando eu pego uma escola inclusiva, quando eu pego uma escola parceira, nossa, eu amo. Sabe por quê? Porque eu vou ver a minha criança se desenvolvendo muito mais rápido. Porque, às vezes, o pai fala assim, Camila, essa criança não está evoluindo. Não está evoluindo aonde? Porque na clínica ela vai evoluir. Porque se você trabalha com ciência de verdade, a criança vai evoluir. Mas, às vezes, é no ambiente escolar que a gente não tem abertura de falar. E que, muitas vezes, quando a gente vai cobrar o PEI, a gente é vista como pessoas que estão cobrando, pessoas que estão julgando a escola. Então, a gente dá treinamentos para PEI. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu mandei esse treinamento para 80 escolas. Sabem quantas eu fiz? Nenhuma, Matheus. Eu não sei se é porque não me conhece, não confia no meu trabalho, mas, Matheus, ninguém me chamou. Você entende? Só que dessas 80, 10 eu tinha entrado e 10 não tinha PEI. E as 10 falaram para mim até que não sabia o que era PEI. Por que não aceita? Então, a nossa ajuda. Gente, teve escola que eu falei que a gente ia gratuito. Eu tenho 2 crianças autistas na escola, não tem problema. A gente disponibiliza 1h30 e a gente vai lá e ensina o PEI. Quantas me chamaram? Nenhuma. Sem cobrar, tá? Então é isso. Eu acho que a gente precisa de pessoas também mais abertas a gente trabalhar juntas no mesmo objetivo, que é evoluir essa criança, tá? Muito Acho bem. que é isso. Oi? Sim. Pessoal, então nós vamos para a próxima palestra, a Lucimeire, Jornada de uma Mãe. E um comentário, eu sou professor de escola, já fui coordenador já. Eu acho que o que falta é um investimento na escola, no professor, para que ele tenha tempo, porque os professores
também eles não têm tempo, né? É importante a gente dizer isso, a maioria dobra a jornada, e não tem como individualizar sem tempo, né? Você precisa de tempo para pensar, para estudar, para pesquisar, para conseguir adaptar. Então, a adaptação ela é a individualização de uma teoria, isso não é simples, né? Se você, como eu, que não tem tantas turmas, mas tem uns 440 alunos, tem professor que tem mais que isso, tem 600 alunos, 700 alunos. Então, se por um lado você tem clínicas qualificadas, as escolas estaduais, principalmente, eu estou dizendo da maioria, precisa de investimento concreto, né? Investimento para que esses professores tenham tempo e aí, a partir disso, conseguir esse alinhamento, né? Então, eu que já tenho um conhecimento mínimo aí do outro lado, né? Que aí eu acho que fica mais fácil a comunicação, porque às vezes é isso, é um receio de ter mais trabalho, entendeu? Vou ter mais trabalho para poucos alunos, vou dizer a mente já, enquanto os 457 ficarão sem atendimento. Agora a gente não vai abrir mais para pergunta, a gente vai esperar a mãe fazer a palestra agora, em seguida a gente vai ter uma conversa com todos os palestrantes, tá bom? Para a gente tentar cumprir o horário, senão a gente não vai cumprir, tá bom? Por favor. Gente, a Lucy é uma mãe lá da clínica e eu gosto muito dela, assim, da família, porque é uma família muito parceira. Muito, assim. E aí, em nenhuma palestra que eu já fui para assistir, congresso, imersão, nunca trouxeram uma mãe para falar. E aí eu pensei, nossa, se uma mãe fosse falar da importância desse trabalho multidisciplinar, e quando eu falo multidisciplinar, envolve a escola também, e a família. Então, a Lucy é uma das mães lá da clínica, de tantas que a gente tem, muito empenhada. Obrigada, Lu, por você ter aceitado. Graça e paz. Como a Camila disse, né, eu não tenho experiência nenhuma em falar no microfone, é a minha primeira vez, né? Então, aí, me desculpem o nervosismo, mas eu vou tentar passar um pouquinho para vocês, como mãe, né, a nossa trajetória. Eu me chamo Lucimeire, sou casada, tenho 2 filhos, uma menininha de 8 e um menino de 6, né? A menininha de 8 anos se chama Louise e é autista. Eu sonhei ser mãe, né? Planejei, me preparei para isso. A partir do momento que eu decidi ser mãe, eu mudei toda a minha vida, todo o meu contexto de vida. Decidi que eu não ia mais trabalhar fora, eu ia cuidar do meu lar, não para mim ser mãe e não ter um filho, né? Que hoje eu vejo muitas mães tendo filho e não sendo mãe. Então, eu decidi ser mãe e sonhei, projetei e queria uma menina. Então, idealizei o meu mundo rosa, né? Naquela perfeição total, né? Enfim. E quando eu fiquei grávida, eu passei por alguns processos de saúde com pressão alta, né? Isso me trouxe um pouco de sofrimento também. Então, eu já comecei a entender que não seria exatamente como pensei que fosse, né? E aí, Heloíse nasceu, toda aquela alegria, toda aquela festa. Ela nasceu em 2017, muito amada, muito desejada. E começou, né, a se desenvolver. E eu sempre acompanhei o Marco, né, naquele livro que vem de vacinação e tal. Acompanhei ali, fui ali com um jeitinho, observando, e, ao meu ver, tudo estava muito certo. A Luísa sempre fez um acompanhamento com o pediatra. Chegava lá, a pediatra falava, ok. Eu falava, doutor, algumas questões assim, assim, assado. Não, ok, está tudo certo, mãe, não tem problema nenhum aqui. Tá, tudo bem, então vamos seguir. Porém, eu comecei a observar no nosso convívio que alguma coisa estava diferente. A minha família é toda do interior, né? Então eu não tenho assim um suporte familiar e também não convivo. A Luísa não convivia com os sobrinhos, com os amigos, né? Então, assim, eu fui tirando alguns parâmetros do livro mesmo, observando algumas questões que eu falava, isso está um pouco diferente. Quais, por exemplo? Eu chamava, a Luísa não atendia. Chamava, não respondia. Ela não me dava atenção. Às vezes ela estava calminha e, do nada, ela se agitava muito rapidamente, mas eu não conseguia também entender por quê. Em uma situação comum, por exemplo, sentadinha, ela já começava a se agitar.
todos os adultos, homens que ela via, ela falava, meu pai, papai, papai, papai. Isso por volta de 2 anos e meio, tá, gente? Então, ela tinha algumas questões assim que eu consegui observar. Ficava muito sozinha, se isolava. São características muito típicas, né? A gente observa isso em muitas crianças, inclusive as pessoas acham que o autismo é só isso, né? Mas, enfim, essa outra parte. E aí eu comecei a procurar especialistas, né? Como eu já disse, Louise tem convênio, então fui para a rede conveniada, procurando especialistas. Levei a Louise até neuros, e o primeiro neuro me falou assim, observou ela, né, andando, verbalizando, ele falou assim, mãe, as mães têm mania de procurar doença nos filhos. Ela não tem nada, né? Veja, ela anda, ela fala, ela se movimenta, ela não tem nada. Voltamos, fui para a fono. Não, ela vai desenvolver a fala, ela está no tempo dela ainda, respeita o tempo da criança. Outro especialista. E isso, né, eu com meu esposo, Lu, você está vendo coisas, Lu, não viaja, Lu, assim, assim, assado, fulano era assim, ciclano era assim, meu irmão era assim, também se desenvolveu assado. Mas eu não me limitei àquilo, eu queria entender o que acontecia, porque eu percebia, de fato, que algo não estava assim, como deveria estar. Aí eu fui em um outro especialista, ele falou assim, TDAH. Eu falei, o que será que é isso? Aí ele me explicou como era, tal, que funcionava. Eu falei, tá legal. Mas eu vou procurar mais. Será que é só isso? Aí fui em outro neuro. Aí o neuro me deu o CID. Aí a neuro falou autismo, assim, 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 assim. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que é isso? O que é autismo? Aí, aonde a gente vai primeiro? Né? Na internet, né? Infelizmente. Fui lá, aí o autismo é assim, assado, assim, assim, assim. Aí a parte boa, deixei tudo de lado, peguei só a parte ruim e fiquei com aquilo. Aí procurei um outro especialista, que é do instituto muito conhecido, um dos melhores do Brasil, porque eu queria com mais precisão, né? Saber mais sobre o assunto. E ela me deu esse laudo. E aí, nesse dia, eu entendi. Com tudo que ela me falou, com mais precisão, com mais cuidado, eu entendi. Eu peguei o papel e eu me lembro que nesse dia a gente tinha alguma coisa para fazer na igreja. Eu sou da comunidade Batista Manaim de Osasco. E aí eu entrei com meu esposo no estacionamento e ele desceu e eu fiquei no carro, segurando o choro. Assim. Era uma tristeza enorme, porque naquele dia eu tinha entendido. E aí ele desceu, eu fiquei sozinha. Aí a minha pastora veio na porta do carro e falou assim, e aí, Lu, tudo bem? Aí eu falei para ela, não, eu recebi o diagnóstico agora. E aí a lágrima quase querendo sair, né? Aí ela falou assim, não, mas fica tranquila, Lu, vai dar tudo certo. Aí eu falei para ela, Gi, todas as pessoas que eu conheço, ou que eu vi que têm autismo, são pessoas que têm uma condição financeira muito boa. O que vai ser de mim agora? Aí ela falou assim, Deus vai providenciar tudo, Lu, e vai dar tudo certo, né? Eu fui embora naquele dia, não falei nada com meu esposo, ele também não falou nada para mim. E nessa época eu tinha já o pequenininho, né, 1 aninho e pouco. E aí eu fiquei naquela solidão. E eu cheguei em casa, sabe quando você está em um lugar com muita luz e do nada cai a energia elétrica, apagou, escuro? Eu me senti assim. Eu me senti como se eu estivesse naquele mundo rosa, fantasioso, menina, família, filha, e alguém apagou a luz. Pronto, perdi tudo. Parou. Senti como se eu tivesse caído dentro de um buraco, sozinha, numa escuridão total, sem ninguém e sem saber o que fazer com aquilo. E aí meu esposo falou, Lu, eu vou trabalhar, enfim, saiu. E aí os dois estavam comigo, meus filhos. Eu coloquei eles no quarto, fui até a cozinha, e eu me lembro como se fosse hoje. Coloquei um louvor bem alto na sala e comecei a chorar. Mas eu chorava e aí eu encostei assim na parede. E sabe quando você começa a descer a parede? Assim, me derramei ali diante de Deus. Chorei, 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 clamei ao Senhor, me perguntando por que eu, por que eu. E o Senhor me falou, por que não você? Por que não você? E assim foram momentos de muita, muita tristeza, muito questionamento, muitas perguntas, mas eu chorava e eu gritava, porque aquilo doía. Doía. Muitas pessoas falam que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente vive o luto, né? Até esse momento eu também entendia dessa forma. Hoje eu já entendo de uma forma diferente.
Mas eu fiquei naquele estado ali, gente, e eu fiquei naquele estado por quase 2 anos. Sofrimento, choro, tristeza, né? Procurei a rede credenciada, levava ela para as terapias, mas sem vida, né? Vivendo da forma que o convênio me permitia viver, que eram com pouquíssimas terapias por hora, eu não conseguia ver desenvolvimento nela, e com aquela tristeza. E fiquei vivendo dessa forma. As pessoas me olhavam, já viam que eu não era mais a mesma, mas também eu não contava para ninguém, né? Eu sempre fui bem reservada, não porque eu não aceitava aquilo, mas é o meu jeito de ser. E até que um dia eu fui fazer um pagamento, e fiz um pagamento errado para a Prodesp, e precisei ir até o Detran para conseguir reaver esse dinheiro, porque o pagamento tinha sido equivocado. E aí, eu chegando lá no Detran, eu me sentei, reparei que havia uma moça sentada, mais ou menos 2 cadeiras ao meu lado, e eu me sentei e eu perguntei, posso me sentar? Ela não olhou para mim, não levantou a cabeça e respondeu abaixada, pode? Eu não, até aquele momento eu não entendi nada, assim, levei com naturalidade. Me sentei e aí ela foi chamada antes de mim para o atendimento. Ela se chamava Rebeca. Para quem conhece a Bíblia já vai ter uma referência aí, né? Ela se chamava Rebeca. E aí ela se sentou à frente e começou a conversar com a pessoa que estava atendendo ela. E aí ele perguntou assim para ela, por que você está tão trêmula? Aí ela falou assim para ele, porque eu sou autista. E aí, naquele momento, a minha atenção voltou totalmente para ela, para ouvir, porque eu nunca tinha visto um adulto autista. Eu não tinha esperança nenhuma de que a Aloíse fosse ser verbal, fosse desenvolver, fosse falar, né? Como eu te falei, eu estava naquela escuridão, vivendo aquela questão mesmo. E aí ela falou assim, eu sou autista, estou muito nervosa, e as pessoas não me entendem que eu sou autista porque eu tenho 2 faculdades, porque eu dirijo, porque eu sou funcional, porque eu vivo. E, a partir daquele dia, a minha visão mudou. Eu entendi que Deus me levou até aquele lugar para que eu pudesse entender o que era o autismo, né? E que ainda havia esperança. Porque eu estava capacitando a Aloíse com uma visão que eu tinha, que não era real. Então, aquele dia, eu entendi, sim, que ela poderia dirigir, que ela poderia estudar, que ela poderia ser funcional, que ela poderia se deslocar a alguns lugares, como aquela moça estava fazendo. E eu fiquei tão assim perplexa aquele dia que eu não conseguia assim me levantar para falar com ela quando ela saiu. E aí, quando eu me levantei, ela já não estava mais lá. Então, eu entendi, sim, era a mão de Deus ali. E, a partir daquele dia, eu acendi a luz. Naquele dia, eu saí do buraco. E aí, vamos dizer, agora tudo mudou, tudo melhorou, tudo ficou legal? Não. Aí começou a luta, né? Mas como aí a gente já tem o Senhor, já tem a bagagem, já revigorou, o que a gente faz? Vai para cima, vai além. Então, a partir daquele dia, eu comecei a lutar pelos direitos da Aloíse. Como ela tinha convênio, ela fazia as terapias, como eu te falei, só que eu não via resultados, né? Não via evolução. Então, eu comecei a procurar mais informações para saber como eu poderia ajudá-la nessa questão. Se eu deveria estudar, ser pedagoga, ajudava em casa, não ajudava, como que eu deveria fazer? E, na nossa jornada de mãe, Deus vai preparando pessoas para nós, né, para nos ajudar, para nos capacitar, nos trazer informação. Eu creio dessa forma. Então, eu comecei a procurar informação e, simultaneamente a isso, a Aloíse começou a ir para escolas públicas, né? E eu comecei a observar na escola pública que eu deixava a Aloíse na sala, e aí eu explicava toda a questão da Aloíse. Eu não falei, né, mas ela é nível 1 de suporte. Então, a pessoa falava, tudo bem, ela vai ficar bem, fica tranquila. Eu já cuidei de tantos autistas, eu sei como é que faz isso, né? E eu vou conseguir ensinar, eu vou conseguir cuidar, deixa comigo. E eu ia embora. Lógico, coração apertado, enfim. Mas eu entendia que ela precisava, né, sair, ela precisava avançar. Eu não poderia prender ela dentro de uma bolha e dentro de uma caixa. Eu teria que dar suporte para que ela pudesse ter acesso a todas as coisas. Então, eu deixava. E aí eu ia buscar ela, e eu me lembro que a porta era lateral, né? E aí as pessoas se reuniam nessa porta para pegar as crianças, e eu chegava lá, não tenho muita altura, né? E eu ficava olhando para dentro, assim, para ver onde ela estava e tal. E aí sempre eu chegava lá, ela estava num canto, isolada, sozinha. Eu chegava, às vezes eu achava ela estirada no chão,
Não que ela estivesse chorando, mas tirada no chão, largada no canto, essa era a grande verdade. E aí eu perguntava para a professora não sabia o que me falar. Não, está certo, aquelas vezes quer descansar. Não buscava entendimento para entender por que ela agia daquela forma. E aí eu comecei a ver também nesse sentido que havia algo que, né, não estava dando certo ali, não estava correto. Aí eu comecei a viver essa constância. Um dia, a Aloísa pegou um brinquedo de uma amiguinha dessa mesma sala e quebrou. E aí eu fui buscá-la na escola, a professora me falou, olha, mãe, aconteceu isso hoje, ela pegou o brinquedo da amiga e quebrou. Tal. Aí eu pensei, né? Tá, tudo bem, eu vou ver se eu localizo a mãe para que eu possa dar outro, porque é uma criança, né? E aí eu fiz isso. Aí eu fui, esperei essa mãe ir buscar a filha dela, né? Abordei ela no portão e falei, olha, fulana, eu queria pedir desculpa porque a Luísa, né, quebrou esse brinquedo, eu queria saber qual é para que eu possa, né, te dar outro. Aí ela falou assim para mim, não precisa. Eu expliquei para minha filha que ela quebrou o brinquedo porque ela é doente. Então, gente, aqui talvez eu não consiga lembrar de tudo, né, que eu fui passando, mas eu comecei a entender o que era a sociedade, porque até então não tinha essa visão. Né? A gente não sabe, não conhece esse lado do ser humano até que você tenha essas questões. Infelizmente, essa é a realidade. E aí eu comecei a entender, falei, não, aqui não vai dar, eu preciso saber o que fazer agora. Aí fui atrás de ter uma AT em sala, né? Isso pelo governo, que também é o nosso direito. E aí eu comecei a brigar com a escola. E eu sou a mãe que participa de tudo da escola, então eu ia lá e falava, olha, por isso ela precisa, por isso precisa. E aí marcamos uma reunião com a coordenadora das professoras, enfim. Aí ela sentou, conversou comigo, né? Aí ela falou assim para mim, quem te falou que ela precisa de uma acompanhante terapêutica? Aí eu falei para ela, todas as características dela demonstram isso, ela tem direito disso, e ainda tem um laudo de um neuro. Aí ela falou assim, não, tudo que ela faz é totalmente funcional. Ela é verbal, ela anda, ela consegue pegar no lápis, escrever, ela come sozinha, ela não precisa de uma acompanhante terapêutica. E foi uma reunião bem desgastante, nós fomos conversando, e, num determinado momento, ela falou assim para mim, estava exaltada, né? Ela falou assim para mim, às vezes, as mães precisam entender que tem filho, tem criança que não aprende. E essas palavras vêm como uma faca, né? Aí eu falei para ela, minha senhora, o ECA prevê que quando a criança não aprende de uma forma, é necessário fazer uma adaptação para que ela aprenda de outro jeito. Mas a senhora da Secretaria de Ensino deveria saber disso. Mas aí também eu entendi que, mais uma vez, aquilo não ia adiantar, eu não ia fazer eles entenderem, descer por goela abaixo, porque a escola não tinha nenhuma AT. Eu falei, meu Deus, vamos precisar ir por outro caminho. E aí, o que eu fiz? Fui atrás de uma liminar para conseguir esses direitos para a Aloísa, de fato, né, diante da justiça. Consegui essa liminar, aí fui procurar uma escola, fui procurar clínica e comecei, né? Porque, para uma mãe típica, nenhuma escola é boa, né? Essa é a verdade. Imagina para uma mãe atípica, ainda como é que fica. Aí comecei a procurar. Aí eu primeiro, entrei em contato com a Camila, consegui levar a Aloísa para Integrare. Aí depois consegui colocar a Aloísa numa escola. Infelizmente, eu me mudei de cidade para conseguir colocar a Aloísa numa escola particular. Então, eu mudei toda a minha vida para que a Aloísa pudesse ser melhor atendida, né, para o desenvolvimento dela. E aí, hoje, a Aloísa está na Integrare. Eu estou resumindo um pouquinho, tá, gente? Porque eu também falo, quando eu estou nervosa, falo demais, então, para não ficar depois atropelando o tempo. Então, hoje, a Aloísa está na Integrare. Então, a Aloísa, hoje, ela tem um tratamento multidisciplinar. Ela é atendida em todas as necessidades que ela tem. Eu louvo a Deus por isso. A Elô, que vocês ouviram aqui, é acompanhante dela em sala de aula. A clínica faz um excelente trabalho com a Aloísa, e, através disso, a gente pode observar resultados de evolução da Aloísa, que, quando a gente recebe o diagnóstico, as pessoas falam, agora não vai fazer isso, agora talvez não faça isso. Olha, eu conheço um autista, ele só bate a cabeça na parede. Olha, eu conheço um autista, ele morde. E, infelizmente, às vezes, na nossa dor de mãe, a gente vive essa expectativa, mas não é real.
Não é real. Toda criança desenvolve, aprende a partir do momento que você dá suporte para que ela tenha como fazer isso, para que esse objetivo seja alcançado. Então, eu não acredito aqui que um autista não fale, um autista não ande, um autista não aprenda. Eu não acredito. Eu acredito que, se a gente der o suporte e fizer uma intervenção precoce, né? Eu recebi o diagnóstico da Luísa com 2 anos e meio, eu acredito que já seja tardio. Ele tem toda essa base para ele se desenvolver e crescer e atingir vários níveis, né? Infelizmente, a gente vê 2 extremos, né, da sociedade, que vê o autista como uma pessoa insignificante, desnecessária, e a outra parte que vê o autista como um gênio, um célebre, né? Então, às vezes, as pessoas falam para mim: nossa, mas fulano é autista, olha, é um gênio. Não consegue entender que o autismo ele não é quadrado, né? Ele não é igual para todos. É um transtorno do espectro autista. Então, é espectro. Então, ele vai ter as suas dificuldades, as suas diferenças. O que funcionou para mim também talvez não funcione para a sua, mas algo vai funcionar, sempre vai funcionar. Então, eu entendo que a gente precisa levar conhecimento, precisa levar informação. Eu gostaria de parabenizar as pessoas envolvidas nesse projeto, porque é um projeto incrível, que seja o primeiro de muitos e muitos e muitos, porque a escola, ela olha a criança e fala: eu sei fazer, pode deixar, está tudo bem. Mas é igual a Camila falou: o que é o tudo bem? E ela não vai buscar informação para te ajudar, não. E aí você leva uma clínica até a escola, gratuitamente, muitas das vezes, coloca isso para a escola também não quer. A escola não quer. E eu não vou falar que só de escola, não, gente, não vou ser negligente. A igreja também não. Muitas das vezes, infelizmente, é isso que acontece. Eu já vi igrejas que as crianças ficam numa salinha reservada, separada dos outros, porque são atípicas. Só que nenhuma pessoa vai atrás do conhecimento para tornar aquele ambiente agradável para ela, para que haja a inclusão, que a gente tanto briga hoje, né? Então, toda mudança vem a partir de nós, né? Nós estamos aqui hoje e eu oro a Deus que essa semente, que cada uma de nós somos uma semente, tenha caído em terra fértil e que dê muitos frutos, a 30, a 60 e a 100, porque nós estamos aqui para fazer a diferença, cada um de nós. Eu sempre pergunto isso para quem eu tenho a oportunidade de conversar, né? E se a cura do seu filho dependesse da sua fé, da sua atitude, né? Como seria? Como seria, né? Então, nós falamos dos outros, nós olhamos para os outros, nós olhamos para a escola, mas e nós, o que estamos fazendo? Também é sobre isso. Hoje, a nossa casa ela é adaptada, né, para a Luísa. Nós somos uma família que a Luísa não é o centro da nossa família, mas a Luísa é respeitada, né, nas dificuldades dela. Nós conseguimos fazer com que ela se sinta bem ali. E tudo que ela precisa, tudo que é detectado, tudo que é observado, nós discutimos com a clínica. Nós temos muito sucesso, muito êxito no que fazemos, no avanço da Luísa. Por quê? Porque nós temos o triângulo, né? Eu costumo chamar de triângulo, né? Tudo é triângulo, né, gente? Pai, Filho, Espírito Santo, tudo é triângulo, tudo é 3, né? Aqui nós temos a clínica, a escola e a família, e a gente trabalha em conjunto, e em conjunto mesmo, né? A Camila está aqui, ela pode me desmentir se for o caso. Nós trabalhamos em conjunto. Se a clínica estabelece algo, eu respeito. Se eu estabeleço algo para a clínica respeita. A escola, a gente está sempre junto. A Elô está sempre, né, na escola com a gente. Então, a gente está em todos os pontos dando esse suporte para a Luísa. E eu creio muito fielmente que daqui a uns anos quem vai segurar esse microfone é a Luísa. Obrigada, gente.